você não deve ter gostado de não ter sido convocado para a maioria da eliminatória, mas eu acho que o enredo de você ter ido só no último jogo deixou o seu filme muito mais rico. Ah, claro que dentro do futebol, para minha carreira, eu ali deixo de fazer gols, né? Deixo de jogar, que são coisas que eu mais gostava na vida, né? Jogar e principalmente fazer gol. Esse problema que eu tive com a comissão técnica, eu acho que eu deixei de jogar uns 10 jogos, 10 a 15 jogos, entre eliminatórias e amistosos. Mas o enredo acabou sendo muito positivo, porque eu cheguei no momento onde todo mundo estava querendo, ao momento que eu tenho certeza que, se não houvesse uma necessidade real, eles não me convocariam de novo. E se eles não tivessem me convocado e o Brasil tivesse numa situação bem mais cômoda naquele jogo, ou seja, se o Brasil tivesse já classificado naquele jogo, eu tenho a consciência que talvez eu nunca tivesse disputado a Copa de 94, porque eles não me aceitariam. Não é o que eles dizem, mas essa é a grande verdade. Então, assim, a situação acabou sendo muito mais importante para mim. Eu entrei, passei a ter ser visto de uma outra forma na história do futebol mundial por esse momento. E acabou sendo muito positivo. Negativo na parte que eu estou te falando, que eu poderia ter jogado mais jogos, que eu poderia ter feito mais gols, mas nem tudo é perfeito. E ter mais gols pela seleção, bater Claro, mais recordes. exatamente. Você sempre foi ligado nos recordes? Cara, recorde sempre foi bom bater. E eu, com certeza, tive a oportunidade de bater muitos, como agora tem gente aí quebrando os meus, né? Isso faz parte. A vida é assim. Desse jogo do Uruguai, todo mundo sabe da história. Você já falou algumas vezes que foi a melhor partida da sua vida. E eu estava assistindo os lances e acho que vai ser difícil ver alguém fazer o que você fez naquele jogo. Eu também acho, cara. Acho, não tenho quase certeza. Foi não só para mim, mas para muitos que estiveram ali jogando ao meu lado e muitos que viram, confirma isso. Talvez tenha sido o jogo mais foda que um jogador de futebol possa ter feito, principalmente com a camisa de um clube, que foi ali. Ali eu posso dizer que eu levei um 11. De 1 a 10 eu levei 11. Com certeza. Antes do jogo, você lembra qual que era o que estava passando na sua cabeça ali? Cara, o que passava na minha cabeça era tipo assim, colocar dentro do jogo aquilo que eu vim para colocar. Fazer gol, me divertir, ser feliz e mostrar esses filha das putas da comissão técnica, eles tinham que ter me convocado bem antes. Era isso. Foi isso que eu entrei com esse objetivo. Sangue no olho. Mas tipo, tranquilão, fazer o que eu vim, porra, o que eu gosto de fazer, jogar o futebol. É que pra você, nessa situação, você não tinha pressão, né? Graças a Deus, não. Não sentia nenhuma pressão? Em nenhum momento eu tive assim, me senti, porra, eu tenho que jogar pra caralho porque eu tenho essa responsabilidade. Como eu te falei, eu entrei pra jogar o futebol feliz, me divertir. E, pô, quando acabar eu vou ter que esculachar esse merda. Era mais ou menos isso. Tem a história que o Ricardo Rocha conta, né? Você falou que ia dar duas canetas. Duas canetas, 2 lençóis. E aí acabou o primeiro tempo, tinha mais um no banco. Agora não me lembro. E aí, eu falei, calma, os 2 lençóis já foram, as 2 canetas, os gols são agora, depois do segundo tempo. Tudo tem sua hora, foi o que aconteceu. Quando você faz aquele primeiro gol, você para. É a ficha caindo ali, o que que é? E aí depois você vai e faz um... Cara, eu vou te falar, eu não consigo lembrar exatamente o que passou ali, mas eu posso dizer o seguinte, eu cabeceei, caí, parei e vi a multidão, né, gritar meu nome, gritar gol. Eu não consigo lembrar o que passou, mas com certeza passou coisa do caralho ali. E aí, indo pra Copa, você... Queria entender por que você falou aquilo de... Não, se o Brasil não for campeão... Cara, por alguns motivos. Primeiro porque eu tinha convicção de que eu ia fazer a Copa da minha vida, que eu iria ser o melhor.
E eu acreditava muito naquele grupo, porque o grupo não saiu, não vou dizer desacreditado, mas não saiu do país como o grupo que tinha total condição de ganhar a Copa do Mundo, como outros já saíram. E eu confiava nos caras. Aquela geração ali, ela era preparada para ganhar, porque a gente já tinha ganho a Copa América no ano de 89, né? E a gente já tinha outros títulos também, antes da Copa de 94. Então a gente estava preparado para ganhar. E eu, quando trago a responsabilidade para mim, que eu era o grande nome daquela seleção, eu diminuo a responsabilidade para os caras. Então, assim, acredito que aquilo ali foi uma forma que eu encontrei de deixar os caras relaxados. Se tiver que entrar pica, entra no meu, não entra no deles. É mais ou menos isso. E você falava isso com essa certeza, peso, entendeu? Era o seu instinto natural. Isso está embutido no dom? Sempre foi. No dom e na prática, né? Dom e na prática. Claro. Tem uma história interessante que eu quero deixar você falar, que é o lance do bicho, né? Isso foi sempre quando tem divisão de premiação, sempre tem problema. Isso é histórico, né? Assim, eu estou falando na minha época, né? Clube, seleção e tal. E aí, na Copa do Mundo, existia um determinado valor que era dividido pelos 11 que jogavam, pela comissão técnica 3, 4, e aí os outros reservas, porque na época eram 23 jogadores, mas não podiam ficar os 23 no banco. Alguns ficavam fora do banco. Então, entre os jogadores, eram divididos de três formas: titular, reserva e aqueles que não participaram. E da comissão técnica também, tipo o treinador, o preparador físico, o médico e o outro lá recebiam o valor e os outros menos. E aí, roupeiro, massagista, roupeiro eram 2, massagista eram 2, a gente tinha cozinheiro, a gente tinha um cara que trabalhava no telefone, recebiam alguma coisa que os jogadores davam. Então eu entendi que isso não era correto. Tá todo mundo ali no mesmo barco. Então eu puxei essa ideia de dividir. São quantas pessoas que estão aqui hoje na comissão? Vamos imaginar, 40. Então o Romário, que era o maior nome da seleção, e o cozinheiro, nada contra o cozinheiro, porque ninguém sabia quem era, que não estava no dia a dia, vão receber igual. E aí fui falando com alguns jogadores e teve essa reunião em relação a isso. Alguns, que eu não lembro, senão eu ia te falar, foram o contrário. Mas aí acabou a maioria ganhando e foi isso que aconteceu. Isso foi muito bom para todo mundo. Todo mundo se sentiu no mesmo barco, com a mesma obrigação. E eu acredito que a partir desse momento a seleção ficou mais forte. Eu já ouvi também dizer que em 90 não foi bem assim, né? Isso foi uma lição... 90 foi totalmente diferente. Em 90 tinha um problema de dinheiro de patrocinador e que chegava para a gente que o valor era um, que na verdade a gente descobriu que o valor era outro. Então esse foi um problema sério, discussão sobre isso. E um outro problema também que atrapalhou muito foi da parte tática, porque eu acabei não estando 100% tecnicamente, nem fisicamente, nem clinicamente, porque eu tive um problema de lesão nesse pé direito aqui, quebrou a fíbula e tive arrebentaram os ligamentos. E aí, mesmo assim, os atacantes queriam jogar com 3, os defensores queriam jogar com 3. Então havia um impasse e o Lazzaroni, que era o treinador responsável, acabou não conseguindo manter o grupo. Não decidiu e ficou todo mundo meio aborrecido, o caralho. E esse assunto também do dinheiro do patrocinador, e aí a seleção de 90, que era uma seleção muito boa tecnicamente, acabou não se concentrando no que tinha que se concentrar, que era dentro de jogo. Diferente da 94. Então a gente acabou perdendo porque a gente realmente não foi para ganhar. Não foi pronto para ganhar. E perdeu. Copa do Mundo, se tu não tiver 100%
com objetivo. Pouca coisa atrapalha. Você vê aquela Copa do Mundo de 88 que eu não fui, não estava lá. Se me perguntar o que aconteceu, não sei porque eu não estava, nunca perguntei, nem quero saber. O Brasil foi jogando de uma forma até a final, aquele problema do Ronaldo acabou desorientando e desconcentrando a seleção e a gente acabou perdendo aquela Copa do Mundo. Time aquele que, na minha opinião, tinha total condição de ganhar a França na final.